sobre algo que me preocupa muito, que é o índice de HIV no Brasil. Vossa Excelência, que é médico, é um lutador pela saúde do povo brasileiro, sobre o índice de HIV, principalmente no Rio Grande do Sul, como é o caso aqui. Eu fiquei, de fato, preocupadíssimo quando recebi as estatísticas do Ministério da Saúde a respeito da contaminação por HIV, novamente colocando o Rio Grande do Sul no topo da lista, o número 1, como o estado com o maior número de infectados pelo vírus do AIDS no Brasil. Essa notícia que não é boa, mas eu faço questão de comentar, porque estamos aí no Carnaval, e por que não dizer da importância de usar a camisinha. Essa triste notícia que aqui trago não chega a ser nova, contudo, trata-se, em verdade, de uma lamentável liderança, desconfortável para todos, porém, sabendo que ela se repete ano após ano há quase uma década. Em 2012, por exemplo, foram notificados quase 4.500 soros positivos, que representavam no estado 41,4% dos casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, mais que o dobro da taxa nacional, de 20,2 portadores dos vírus por 100 mil habitantes. Com o objetivo de diminuir tão grave questão, as autoridades gaúchas de saúde pública adotaram a boa política da profilaxia pós-exposição ao vírus em até 72 horas. É possível notar com exposição o HIV. O potencial contaminado já passa, então, a receber medicamentos imediatamente. Duas são as hipóteses mais prováveis da contaminação. A primeira vincula-se aos profissionais de saúde na atividade laboral, por conta de possíveis acidentes de trabalho. A segunda resulta de relações sexuais em que tem havido falha na medida de prevenção, por falta, naturalmente, da proteção. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul também oferece, tanto no serviço de assistência especializada, quanto nas unidades de pronto atendimento, a profilaxia e a pré-exposição, e, ao mesmo tempo, busca expandir a profilaxia, repito, e a pós-exposição, já existente no Estado desde o ano de 2010, e que tem servido para diminuir os índices. Cabe também mencionar que a política pública tem por alvo prioritário os grupos sociais de maior risco, como os usuários de droga, os homossexuais, os profissionais do sexo, os travestis, transexuais, os moradores de ruas, entre outros. Sem qualquer conteúdo de preconceito, ainda muito forte na sociedade brasileira, o poder público acerta ao concentrar políticas públicas preventivas de saúde ao que delas possam se beneficiar prioritariamente. Isso porque, melhorando a qualidade de vida dos portadores do vírus HIV, ao mesmo tempo em que reduz o risco de contaminação aos não portadores do vírus. Há também, eu destaco, entre os portadores da doença, inúmeros pais e mães de família que necessitam manter o vigor físico para seguirem firmes na missão de zelar pela família. Atualmente, pouco menos de 40 mil portadores de HIV recebem tratamento no Estado. Porém, o incremento das medidas pode fazer com que 12 mil novos contaminados ingressem no sistema e sejam beneficiados com os programas públicos de prevenção e tratamento em parceria Estado e União. Senhor presidente, o Rio Grande encontra-se em situação muito desconfortável no que diz respeito a esses casos. Dos mais de 630 mil contaminados no Brasil, o Sul concentra nada menos que 23% do total, para uma população de apenas 14% de total brasileiros.
Também nos preocupa particularmente o dado oficial de que entre os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, os 10 primeiros em número de contaminados pela AIDS pertencem à região sul na seguinte ordem: Porto Alegre, Alvorada, Balneário Camboriú, Uruguaiana, Sapucaí do Sul, Criciúma, Biguaçu, Pinhais, Florianópolis e também a cidade de Canoas, onde eu resido. Entre as capitais dos estados, Florianópolis ocupa, infelizmente, também lugar de destaque junto a Porto Alegre. A capital gaúcha logrou reduzir um pouco o número de infectados em 2013, tendo registrado 93,7 contaminados por 100 mil habitantes. No início da década de 80 do século XX, período em que os cientistas do mundo identificaram a grave síndrome de imunodeficiência adquirida, ou AIDS, havia preocupação adicional com os impactos da epidemia nos países em desenvolvimento, com o sistema de saúde pública menos aparelhados para o combate eficaz da nova ameaça. Desde então, o Brasil tornou-se referência internacional na prevenção do combate à AIDS, competência amplamente reconhecida por cientistas do mundo. Nas décadas que nos separam do início das pesquisas científicas mundiais para a cura da AIDS, os avanços da ciência neutralizaram, em grande medida, a letalidade da doença. Avançamos. Aqui eu me referi a dados pegando principalmente a região sul, mas é um dado que se espalha por todo o país, mas seria muito pior se o poder público não tivesse tomado já uma série de medidas. Atualmente, a AIDS não representa mais a sentença de morte, que representava até um passado recente, quando foi responsável pela morte de admiráveis brasileiros, entre eles, por que não lembrar, o adorável sociólogo Betinho e seu irmão brilhante cartunista Erfilo, ambos hemofílicos contaminados por transfusão de sangue. O talentoso cantor e compositor de lembranças muito positivas de todos nós, aqui de Brasília, Cazuza, grande Cazuza. No Rio Grande do Sul, o inspirado escritor Caio Fernando Abreu, autor de peças e de livros como Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, Os Morangos Mofados, entre outros. Gostaria, então, de reiterar que o meu pronunciamento vai na linha do alerta. Não só falar do Carnaval como uma festa mundial, uma festa em que, a nível internacional, os olhos voltam principalmente para o Brasil, mas também com a prevenção nesses dias de festa, lembrando a importância do uso, principalmente no termo mais popular, Vossa Excelência, que é médico, que é a camisinha. Senhor presidente, gostaria de reiterar que o Brasil, país que soube liderar os esforços internacionais para a contenção da epidemia da AIDS no mundo, deve também servir de inspiração para as autoridades de todos os estados, que têm o dever moral de redobrar os esforços para que a sociedade tenha melhores condições de vida e de saúde. No que depender da ação, tenho certeza, integrada dos poderes constituídos, estaremos juntos, emprestaremos todas as melhores energias à causa da prevenção e do combate da AIDS, de fundamental interesse para todo o país. Falei do meu estado, mas é uma realidade nacional e, por isso, destaco aqui a importância desse momento.